YouTube, na Smart. Vou-me embora para Belém. Vou colher cravos e rosas, volto a semana que vem. Vou-me embora, paz da terra repartida. Uns têm terra, muita terra, outros nem para uma dormida. Não tenho onde cair morto, fisgorar a inteligência. Vou reentrar no meu povo, reprincipiar minha ciência. Com esses versos do Carro da Miséria, de Mário de Andrade, eu gostaria de dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui conosco, mas, sobretudo, ao meu querido amigo Sérgio Nardini. É um prazer receber o Sérgio Nardini aqui como uma visita que ele me presta, retribuindo as visitas que eu lhe fiz no seu canal, na maravilhosa Rádio Pública de Amparo, que é a primeira rádio pública brasileira, né, a mais antiga de todas. E eu hoje também tenho aqui, graças à intervenção maravilhosa do Sérgio Nardini, a ideia maravilhosa, a presença da Celina Gomes Struck, né, que está aqui traduzindo tudo isso que eu estou dizendo, tudo isso que nós estamos dizendo, para a língua de Libras, que é, segundo ela me especificou, com graça e com muita inteligência, a segunda língua brasileira. Né? Nós temos 10 milhões de surdos, e é uma coisa maravilhosa a gente poder se comunicar com eles. Né? E o meu compromisso, assim como tenho feito em geral, é que eu vou me dedicar a aprender essa língua, porque, no final das contas, não adianta nada a gente só falar para eles. Nós precisamos também vê-los e podemos nos comunicar ouvindo-os, quer dizer, sentindo aquilo que eles podem nos dizer. Né? Portanto, essa comunicação de ida e volta é extremamente importante. Sérgio, meu querido amigo, muito bem-vindo à Academia Paulista de Direito. É um prazer tê-lo aqui. Boa noite. Boa noite, doutor Alfredo. Muito obrigado pelo convite, pela confiança. Boa noite, Celina. E sejam bem-vindos à minha casa. Que bom. Celina, querida, bem-vinda. Você quer também, a Celina é tradutora de Libras há 20 anos. Ela estudou isso na universidade e agora ela vai iniciar, inclusive, o mestrado. O marido dela, o senhor Struck, também é tradutor, né? Também é uma coisa maravilhosa. Eles têm um filhinho de 6 anos. E eu gostaria que ela se apresentasse aí antes de desligar o microfone. Tá? Sou a Celina, meu sinal é esse na comunidade surda. Sou tradutora e intérprete de Libras há 22 anos já. Eu adoro o meu trabalho, sou pós-graduada e tenho ProLibras também, tradução e interpretação de línguas de sinais. Tá. Obrigada. Obrigado, Celina, por ter vindo. Daqui a uma semana nós vamos conversar com a Celina. Né? Ela vai contar um pouquinho dessa história para a gente e quem vai fazer a tradução é o marido dela. Né? Muito bem. Querido Sérgio, vamos começar conversando sobre a questão da cidade, as discrepâncias da cidade, as injustiças da cidade. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da inclusão, vamos falar um pouquinho da questão grave da exclusão que existe no Brasil, não é? E depois nós vamos falar muito sobre a sua experiência, né? Você, que é um escritor maravilhoso, eu li o seu livro Pai de Rodinhas, que é, na verdade, um livro autobiográfico, um livro muito criativo, você é uma pessoa muito criativa, e também tive assim, o prazer de falar com você, de ouvir falar de você, né, desse nosso relacionamento. E nós vamos falar sobre acessibilidade, sobre democracia, sobre a verdadeira democracia, assim por diante. Sérgio, como é que você vê o mapa, digamos assim, da inclusão-exclusão no Brasil? Como é que você enxerga isso do seu ponto de vista de uma pessoa tão, assim, inteligente, tão pragmática também nas suas atividades? Bom, doutor Alfredo, primeiramente, muito obrigado pelo carinho, viu? Eu sou bastante otimista, né? A minha intenção com esse encontro de hoje
além de trazer algumas informações do universo das pessoas com deficiência, também eu tenho a intenção de quebrar alguns paradigmas, alguns mitos, tabus, estereótipos relacionados a esse público, né? Eu acho que nós melhoramos muito em vários aspectos aí que envolve a inclusão das pessoas com deficiência. Eu falo que melhoramos em termos de política pública, né? Em termos de investimentos, em termos de legislação. O Brasil por incrível que pareça, é o país mais equipado do mundo em termos de leis, né, que garante aí os direitos da pessoa com deficiência. Isso, teoricamente, porque na prática é outra coisa, infelizmente. Por quê? Porque a inclusão ela é uma questão, ela passa pela cultura do povo, né? É uma questão cultural. E ela está diretamente ligada à educação de um povo. Né? Eu sempre falo que o país que tem mais leis significa que esse mesmo país tem um povo menos educado. Concorda comigo? Muito interessante, porque uma das nossas conversas lá na Rádio de Amparo foi justamente sobre Montesquieu. E você sabe, Sérgio, que o Montesquieu ele dizia exatamente isso que você acabou de dizer. Você vê a sua sabedoria aí de Amparo, né? O Montesquieu dizia o seguinte, que a democracia era um regime que não precisava de leis, porque as pessoas agiam em relação às outras e a si mesmas de forma a tratarem-se como iguais, de forma a se contentarem com o seu quinhão da vida, e, portanto, era um regime que se fazia sem necessidade de ninguém ficar sendo oprimido ou pressionado pelas leis. Olha só que interessante. Interessante. Quer dizer que eu, com a minha simplicidade, meu jeito de falar, eu acabei reproduzindo o pensamento de Montesquieu, né? Olha só. Não, você reproduziu não, você foi original. Mas, o Sérgio, você fala muito dessa questão do otimismo, né? Por isso que a gente colocou ali no título da nossa conversa a questão da alegria, né? Oswald de Andrade, que era um amigo, companheiro, contemporâneo de Mário de Andrade, dizia no Manifesto Antropófago que, com relação ao Brasil, a alegria era a prova dos 9. Portanto, ele referia o fato de que havia alguma coisa muito interessante no Brasil que fazia com que o nosso povo fosse alegre, né? Como uma forma de resistência, como uma forma de se afirmar, né? Diante de todos os problemas que nós temos, né? E você fala muito de alegria também no seu livro, né, Sérgio? Sim, doutor Alfredo, eu, na verdade, acabei descobrindo, né, acho que a minha personalidade, a ironia e o senso de humor, elas são grandes aliados, né? Eu acabei desenvolvendo, talvez por força das circunstâncias, a ironia, o bom humor, inclusive para fugir, com certo jogo de cintura, de determinadas situações que poderiam ser constrangedoras, que eu poderia rotular como preconceito, né? Então, o senhor acho que percebeu no livro, né, o meu jeito de escrever, que, na verdade, quem lê o meu livro percebe que é eu falando, né? E eu conto várias aventuras, várias situações pitorescas que, na verdade, tem uma reflexão por trás, né? Mas que, por que não usar a alegria, o humor e, às vezes, até uma ironia apimentada para a gente poder passar uma mensagem, né? Eu acho que, dessa forma, eu consegui, na minha trajetória, aí, pouco mais de meio século de vida, acessar, inclusive, o interior de muitas pessoas que tinham uma certa
barreira, sabe? Quebrar o gelo, né? Quebrar o gelo. Então, realmente a alegria é uma característica presente no povo brasileiro, né? E eu sou mesmo, eu sou desse jeito, né? E ter dado certo, né? Não é um personagem meu. Eu sou assim. Entendeu? As pessoas falam que eu consigo fazer piada muitas vezes da minha própria desgraça. Mas o que é desgraça, né? O que é graça? Claro. Aliás, eu vejo graça em quase tudo. É o jogo, né? A Sim. desgraça, quer dizer, a graça que se faz da desgraça é virar o jogo, né? Quer dizer, tornar a situação a favor, não é? Porque muita gente aí tem vamos pegar a palavrinha preconceito e dividir ela, né? Pré-conceito. E quando eu, na escola, na faculdade, na política, né, a minha experiência como vereador, nas artes plásticas, muitas portas se abriram por causa dessa, eu não sei se eu poderia chamar de estratégia, mas não é uma estratégia elaborada, entendeu? É o meu jeito. Quase instintivo. E aí o feedback que eu sempre recebi era positivo, tipo assim, pô, Sérgio, eu achei que você era de um jeito, na verdade, você é de outro jeito, né? Eu achei que esse tema, as pessoas me dizendo, né? Eu achava que esse tema era denso, era triste. E não, você fala com uma certa leveza. Então, com esses feedbacks, né, eu fui acreditando que, sei lá, eu acho que a vida deve ser encarada com leveza, na verdade, né? Claro. E você, me diga uma coisa, você é um artista plástico, você é um escritor, você é um jornalista amador, como você gosta de dizer, não é? Mas você se formou em marketing. Portanto, você fez um curso universitário de marketing. Então, a primeira pergunta é a seguinte: por que você escolheu o marketing? E a segunda, quais foram as dificuldades que você encontrou para o seu estudo universitário? Então, até antes de eu responder essa pergunta, eu acho que é necessário abrir um parênteses. Para quem não me conhece, né, eu tenho uma patologia, uma doença neuromuscular progressiva, chamada AME, a sigla é AME, tipo 2, atrofia muscular espinhal. Né, ela é degenerativa ao longo da vida. Então, se tem uma palavra-chave e que ela sempre esteve presente na minha vida, essa palavrinha é adaptação. Né? Como Charles Darwin dizia, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. É aquele que tem a capacidade de se adaptar. Embora ele estivesse, acho que, se referindo aos dinossauros, né? Mas é por aí, né? E a faculdade, eu concluí o curso de marketing com 40 anos, né? Eu, na verdade, em 1984, eu interrompi os meus estudos, que foi um ano muito complicado para quem tem aí 40 anos, nessa faixa etária, né? Vai lembrar que foi um período que o Brasil estava saindo, né, de uma ditadura, com inflação assim a 80% ao mês. E eu lembro que em 84 eu estava no primeiro ano do que hoje é o ensino médio. E eu tive uma pneumonia muito severa, porque problemas pulmonares acompanham, né, pessoas que possuem essa patologia. Então, foi mais uma pneumonia que eu tive, né, ao longo da minha história. E em 84, fiquei internado, enfim. Meu pai ficou desempregado
A crise financeira bateu na porta de casa, eu sou filho único, tá? E a minha mãe teve um câncer de mama. E aí eu parei de estudar por conta de todas essas dificuldades. E eu engavetei o sonho de fazer faculdade, com 16 anos. E eu só fui abrir essa gaveta no ano de 2008, com o incentivo da minha esposa, né, hoje esposa, e a ajuda do meu pai. Você vê, de 1984, eu só fui retomar em 2008, porque o ensino médio, daí nesse período, eu havia concluído a distância. Entendeu? Claro. E com isso me deu passaporte para encarar a faculdade. Agora, por que marketing? A minha paixão, na verdade, é psicologia, eu confesso. Tá. É que, por questões de logística, né, que na época o curso mais próximo de psicologia de graduação era em Jaguariúna. Eu moro em Amparo. Claro. Aí, como o marketing está relacionado à criação, né, porque eu sempre estive envolvido com arte, né? Eu costumo dizer que tudo que eu sou, eu devo à minha família, e tudo que eu tenho, eu devo às artes plásticas. Aí eu acabei fazendo marketing pelo desejo de estar novamente inserido numa sala de aula. Entendeu? Claro. E aí, coincidentemente, a minha filha nasceu coincidentemente que eu digo assim, porque no mesmo ano eu tive duas grandes alegrias, né? A conclusão do curso e o nascimento da minha filha, da Lavínia, que hoje tem 10 anos. Então, resumidamente, é isso. E você me conta um pouquinho agora, assim, dessa experiência, né, da paternidade. O que ela significa para você? O que significa sua filha? Como é que isso se dá? Então, eu vou voltar um pouquinho no tempo novamente para vocês entenderem a dimensão disso tudo, né? Esse assunto ele acaba passando pela questão da sexualidade, da fertilidade, que são temas que ainda são tabu para a maioria das pessoas, né, que convive com as pessoas com deficiência, né? Ou melhor dizendo, as pessoas que não convivem, né? Porque os tabus elas estão na cabeça das pessoas que não têm contato, né, com esse público, né? Então acaba havendo muita deturpação a respeito de algumas questões, principalmente sobre sexualidade. Tá. Mas o fato de eu ser cadeirante a vida toda, porque eu nunca andei, né? Então, assim, a miotrofia ela não afeta a sensibilidade física. Portanto, eu sempre tive uma vida sexual ativa. Por isso que eu falei tabu. Claro. Entendeu? Porque quando falar cadeirante, né, já relaciona com impotência. Você vê que são questões que muita gente vê como são muito mais complexas do que e eu estou aqui falando com a maior naturalidade. Claro. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Só que daí, o segundo ponto é que, como eu disse, o fato de eu ser cadeirante a vida toda causou uma infertilidade. Então, nós tentamos, eu e minha esposa, nós tentamos engravidar pelas vias naturais e percebemos que, alguma coisinha está errada. Ou com ela, ou comigo. Aí eu fiz, eu lembro que eu fiz o espermograma aqui em Amparo
E realmente a contagem foi baixíssima e o prognóstico foi bastante pessimista do médico daqui de Amparo. Mas como eu sou curioso, como eu falei antes, né, eu e minha esposa, nós temos essa característica em comum, a gente foi procurar uma outra opinião, de outro profissional, em São Paulo. Porque na época eu já fazia acompanhamento na ACD, né, em São Paulo, e lá, conversando com o meu neurologista, nós falamos do nosso desejo de ter um filho, mas que o exame havia apresentado aí um panorama pessimista. Bom, resumindo, fizemos um DNA, porque a primeira pergunta a ser respondida era a seguinte: caso eu pudesse ter um filho biológico, será que ele ia herdar a miotrofia? Porque ela é genética. Então, eu e Elisângela fizemos o DNA e o gene da miotrofia ele é recessivo. O que significa isso? Predomina o gene saudável. Então, é claro que aí eu entraria no campo biológico, né? Mas eu estou resumindo de uma forma didática. Bom, o exame da Elisângela, ela não tem o gene da miotrofia. Eu tenho, porque eu herdei 50% do meu pai e 50% da minha mãe. O fato da Elisângela não ter apontou que o nosso filho, caso nós ainda pudéssemos ter um filho biológico, do par, do gene, então a Lavínia ela tem um gene que herdou de mim e um gene saudável, vamos dizer assim, que herdou da Elisângela. Então, como eu disse que é um gene, que é uma patologia que o gene saudável predomina, ela nunca vai manifestar, entendeu? A miotrofia nunca vai manifestar. É claro que o meu neto, um dia que a minha filha, isso quando ela crescer, ela vai ter essa compreensão, mas o parceiro dela também vai precisar fazer o DNA para saber qual a probabilidade do meu neto ter. Entendeu? Claro. Olha que viagem, né? Você fez uma perguntinha simples e eu acabei aqui tomando, acho que 10 minutos já que estou falando aqui. Imagine. Mas essa experiência já tem 10 anos, então, de pai? Sim, entre o tratamento de fertilidade no Centro de Reprodução Humana da Unifesp, que nós fizemos, depois do DNA, a gente fez o tratamento de fertilidade, e na primeira tentativa, doutor Alfredo, bingo, a Elise engravidou, a gente tinha um plano B, que era a adoção, caso a gente não conseguisse. Então, você vê, que jornada maravilhosa que foi, aliás, a vida é maravilhosa, né? E aí, a minha vida, como a vida de qualquer ser humano, qualquer homem, qualquer mulher, ela se divide, em antes do filho e depois do filho, né? E, no meu caso, a Lavínia... Bom, a relação nossa eu conto no livro, é muito intensa e muito especial, né? Não porque eu tenho uma deficiência, tá? Isso não me torna especial. Todos nós somos especiais, tá? Eu sou um ser humano como qualquer outro, eu tenho bons exemplos e péssimos exemplos também. Porque... Então é isso, doutor. Agora eu acabei viajando aqui Não, que bonito. E você... Então, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que a gente pode explorar. Quer dizer, na verdade, todo mundo
tem os seus obstáculos, as suas deficiências, né? Todo mundo tem isso, quer dizer, é íncito, digamos assim, praticamente da natureza humana. Mas nem todo mundo reconhece isso, né? Quer dizer, essa é uma questão, assim, quando você reconhece e sabe que você tem que agir de uma determinada forma para superar aquilo, isso é importante, né? Eu até, engraçado, quando eu estava pensando aqui qual o texto literário que deveria iniciar aqui a nossa conversa, eu escolhi o Mário de Andrade, eu tinha pensado em citar a passagem da Ilíada, que falava de Aquiles, né? O grande herói grego tinha também a sua deficiência, o seu ponto frágil, né? E portanto, essa questão, quer dizer, ela está presente, digamos, no pensamento, né? Desde a antiguidade ela está presente. Nós aqui, de certa forma, escondemos isso da nossa reflexão. E hoje não, hoje a gente tem a explosão disso tudo, quer dizer, a realidade ficou mais bonita porque ela ficou mais rica, ficou mais complexa, né? Quer dizer, com a participação de todos. E você é um ativista, né? Isso é uma coisa interessante, quer dizer, muito embora você seja optimista, você drible os problemas e os preconceitos e a ignorância das pessoas, né? Que se transforma, às vezes, até numa espécie de grosseria, né? Que a gente não tem outra forma de resolver senão dando risada, né? Mas você é um ativista, quer dizer, você reconhece que existem os problemas e parte, então, para a busca dessa solução. Você, inclusive, aí em Amparo, você é o presidente da comissão, né, que lida com a questão da acessibilidade, não é isso? Na verdade, quando eu fui vereador, eu tive a oportunidade de implantar algumas ações aqui em Amparo, algumas leis, inclusive, e uma delas foi o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e também uma associação chamada Amparo Eficiente, que trabalhamos aí com voluntariado por mais de 15 anos aqui em Amparo, através de ações socio-recreativas, de encaminhamento ao mercado do trabalho, né, de pessoas com deficiência, enfim. E eu fui presidente do conselho por muito tempo, ainda sou colaborador e eu acabei sendo uma referência realmente aqui em Amparo no quesito aí inclusão. Porque eu continuo desenvolvendo trabalho voluntário na Rádio Cultura, palestras quando eu posso, e agora, né, com a quarentena e com a pandemia, abriu um novo horizonte que é explorar as novas tecnologias. Então, eu não vou na Rádio Cultura já há 4 meses, mas como a minha cabeça ela é 1000 por hora, eu não consigo ficar parado, eu inventei, então, as lives, que eu chamo de manifesta. Manifesta, isso. Então, doutora Frida, aqui em Amparo, a gente não existe cidade perfeita quando a gente fala em inclusão, em acessibilidade. Não existe. Tá? Aqui em Amparo melhorou muito a questão da mentalidade da população, da visão, né? Mas eu continuo sendo esse provocador, né? Eu acho que eu gostaria muito de ver, por exemplo, um número maior de pessoas com deficiência envolvidas diretamente no movimento. Isso nós não temos ainda, sabe? Seja no conselho, seja em audiências públicas, seja na Câmara Municipal. Aliás, o brasileiro, né, ele não tem essa característica de participação, né, nos meios, aí nas ferramentas, né, de participação popular. E as pessoas com deficiência, a maioria, elas são ainda tímidas, né? A gente pega aí, estatisticamente falando, é uma minoria, por exemplo, que está inserida no mercado de trabalho, apesar da lei de cotas. É uma minoria que tem uma graduação
é uma minoria que tem um relacionamento, que tem filho, entendeu? Então, são obstáculos que, como o senhor falou, todo mundo tem. Eu costumo dizer, doutor Alfredo, que todo mundo tem deficiência, sendo que a pior delas é do caráter, né? Claro. Essa é complicada, mas todo mundo tem limitação, né? E a grande sacada da vida, eu acho que é reconhecer, né? É entrar aí num processo de autoconhecimento e identificar quais são as suas limitações, as fraquezas, as suas fortalezas, dimensionar elas de uma tal forma, explorar as potencialidades que cada um também tem, todo mundo tem. E aí, a partir daí, desenvolver, então, uma estratégia de vida, vamos dizer assim, né? Mas eu tenho 3 paixões, né? A minha família, a arte e a causa da pessoa com deficiência. A inclusão e acessibilidade. Eu acho que é uma bandeira de luta, né? Acho que torna a vida mais interessante, né? Tá. E você, Sérgio, você vislumbra essas dificuldades, né, digamos, de participação, né? Porque essa questão da inclusão e da acessibilidade, até a gente conversou sobre isso na nossa última live, né? Ela está vinculada à democracia, né? Que enquanto todo mundo, de fato, todas as pessoas, de fato, não participarem do espaço público, não participarem da vida, não tiverem a sua capacidade de explorar o espaço, inclusive, quer dizer, então o espaço tem que ser aberto, não só no sentido assim metafísico, mas físico mesmo, quer dizer, o espaço tem que ser aberto, as pessoas têm que ocupar, têm que participar, têm que ir à praça, às ruas, Exato. os prédios, as repartições, tudo tem que estar acessível, porque isso é uma questão de democracia, né? Isso é uma coisa, lembra, nós falamos que é uma questão central, não é uma questão periférica. Olha, a gente também precisa tratar disso. Não, a gente precisa tratar fundamentalmente disso, porque quando a gente resolver esse problema, nós estaremos num outro patamar democrático, né? O que você acha disso aí? Sim, eu acho que os espaços devem ser ocupados. Entendeu? É engraçado que a inclusão, essa palavrinha inclusão, ela só existe porque antes dela veio uma outra, né, que é a exclusão. Né? A gente nem deveria estar falando sobre inclusão, porque quando a gente fala em inclusão, sem querer a gente acaba já segmentando, né? Quem que precisa ser incluído? Poxa vida, então quer dizer que existem pessoas excluídas, né? E por que elas são excluídas? Simplesmente por causa de uma diferença. As diferenças, elas existem. Todos nós somos diferentes, todos nós. Seja por característica física, seja por crença, por orientação sexual, por ideologia. Aliás, é isso que torna a vida maravilhosa, né? As diferenças. Então, o lance é tratar com igualdade e respeitando as diferenças. O senhor falou em ocupar espaços. Por exemplo, quando eu vou com a minha esposa, minha filha, num barzinho, a minha filha é legal porque ela já tem essa percepção. Quando ela passa na frente de um lugar que ela não vê acessibilidade, ela já fala: pai, olha lá, aquela sorveteria tem escada, como é que faz? E ela já reivindica. Olha que legal. Legal. Aí, nessa minha trajetória, quantas vezes eu chamei o dono de um bar? Primeiro, para entrar, eu fui carregado, né? Aí, lá dentro, a primeira pergunta que a gente tem que fazer:
antes de começar a tomar uma cervejinha. Aqui tem banheiro adaptado, né? Porque eu e tantos outros cadeirantes, né? Eu tenho controle, né? Só que, você sabe, né? Cervejinha, diurético. Então eu pergunto, por quê? Se o bar tem um banheiro adaptado, aí eu fico mais tranquilo, eu tomo minha cervejinha lá. Agora, se não tem, a minha filha mesmo já fala, pai, maneira a cerveja aí, porque não tem banheiro adaptado aqui. E olha que eu já passei muito apuro nesse sentido. Aí eu vou lá, procuro saber quem é o dono do bar e, né, converso com ele sobre acessibilidade. Doutor Alfredo, de 10 proprietários, 8 me respondem o seguinte, mas tem muito cadeirante aqui em Amparo? Porque só aparece aqui. Sabe o que está por trás dessa fala, doutor Alfredo? O que está por trás dessa fala é o seguinte, será que vale a pena eu investir numa adaptação? Será que vão aparecer clientes cadeirantes? É isso que está por trás. Aí, lembra daquele comercial? Aquele comercial de televisão antigo, que falando assim, Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? Por que eu estou usando essa analogia? Se as pessoas com deficiência mostrassem mais a cara, perturbasse mais, frequentasse estabelecimentos, mesmo que não tenha acessibilidade, fosse carregado, né? Aí o dono do bar, ele falaria assim, nossa, então quer dizer que eu tenho consumidor com esse perfil. Né? Então, por isso que eu usei esse comercial. Claro. O bar não se adapta porque os cadeirantes não aparecem, ou os cadeirantes não aparecem porque o bar não está adaptado. Entendeu? Na verdade, é o desprezo pelo direito, né, pela dignidade e a submissão dos direitos, da dignidade, da democracia ao pensamento meramente econômico do lucro, né? Sim, sim. É isso. Isso é lamentável, né? Porque, na verdade, as pessoas não vão, quer dizer, não aparecem porque os espaços estão fechados para elas, né? Os espaços têm que ser abertos. O senhor permite trazer uma outra reflexão muito interessante aqui? Mas, ô Sérgio, toda vez que a gente conversa, você me chama de senhor, né? Tá bom. Tá bom. Você permite trazer uma outra reflexão aqui? Vamos apimentar. Eu queria falar sobre as contradições da inclusão. Tá. Que, para incluir, é preciso segmentar ou, paradoxalmente, excluir. O Sérgio está louco? Não, eu vou explicar. Por exemplo, no contexto da inclusão cultural, estar em espaços reservados na plateia para assistir shows e espetáculos com conforto e segurança. Olha que interessante. A gente precisa estar excluído num cercadinho, lá na frente do palco, para poder estar incluído no evento. No contexto da educação inclusiva, estar entre 4 paredes, no caso da sala de aula, né? Isso corresponde, só o fato do aluno estar dentro de uma sala de aula, isso representa uma inclusão de fato? Porque lá na sala de aula, ele está no canto com o seu tutor. No contexto agora da inserção no mercado de trabalho. Será que fazer parte do quadro de colaboradores de uma empresa
né? Somente isso, né? Por força da lei. Somente isso representa a inclusão. Eu conheço casos, doutor Alfredo, da empresa contratar só para não pagar multa e depois orienta o colaborador com deficiência para fazer home office. Entendeu? Ou seja, tudo isso não significa que a inclusão está efetivamente sendo praticada, porque essas ações, elas não fazem parte de uma cultura de inclusão, elas só acontecem por força de uma legislação que, inclusive, estabelece multa quando não há cumprimento, né? E aí tem uma frase que uma vez eu encontrei na internet que eu adorei. Essas frases, né, que não tem nem autor, fala que, para explicar, né, se você me perguntar, Sérgio, defina diversidade e inclusão. Diversidade é convidar para o baile. Inclusão é convidar para dançar. Interessante, né? Muito bom, né? E escute, e você com esse seu trabalho, você está levando todo mundo a ser convidado a dançar? Ou apenas ao baile? Como é que tem sido a sua luta? Quais são os resultados que você tem obtido? A minha luta, a minha briga, o meu esforço é para que esse povo dance. Não sejam apenas espectadores do baile, não. Tá? Tem que dançar, de um jeito ou de outro. Né? Tudo é possível através da adaptação. Se não for convidado por ninguém para dançar, provoque. Vai lá e dança sozinho no meio do salão. Entendeu? Eu particularmente, eu acho que eu fiz um pouco isso na minha vida. Né? Usando daquela expressão popular, né? Cara de pau mesmo. Eu fui lá e dancei no meio do salão, e aí, quando eu vi, tinha um monte de gente dançando comigo. Entendeu? Então, são metáforas, né, que a gente pode usar aí para... E você acha que isso mudou? Quer dizer, essa cultura tem mudado aí em Amparo, pelo menos? Tem. A passos lentos, mas tem. Tem. A gente vê uma mudança aí, se pegar... Ela é gradual, né? Como tudo no Brasil, né? Muito lento. Aqui em Amparo nós temos hoje um programa de educação inclusiva na Prefeitura Municipal de Amparo, né? Dentro da rede municipal de ensino, que eu também tive a satisfação de poder colaborar aí na implantação. Nós temos um novo conceito de travessia de pedestre, né, que são as faixas de pedestre elevadas. Né? Isso ajuda muito na acessibilidade, é um novo conceito. Prédios, por exemplo, aqui em Amparo nós temos cinema adaptado. Né? A prefeitura toda está adaptada. A rodoviária, olha que bacana. A frota de ônibus, né? 100% ela possui aquela plataforma elevatória, só que aí, claro, estou colocando pontos positivos, mas, por exemplo, aí o que demora, no caso do transporte público, é a manutenção dessas plataformas. Né? Quando quebra, é uma demora para... Nós temos o Parque do Cristo Redentor. Hoje, um cadeirante consegue chegar no pé da estátua. Uau. Lá no Mirante, sabe? Então, são conquistas. Né? A gente ainda briga, por exemplo, meu pai sempre
Às vezes ele chega em casa revoltado, né? Porque procurou nas ruas do centro uma vaga para poder, né, quando a gente sai, né, eu saio com ele, a gente procura, roda lá, Rua 13, Rua Comendador, e tem carros ainda parados, né, uma vez ou outra, nas vagas reservadas para pessoas com deficiência. E às vezes a gente fica até observando, né, se o motorista tem alguma deficiência ou se algum passageiro tem, porque o carro não tem nenhuma identificação. E a gente vê que são pessoas que, né, que têm aquele pensamento, é só um minutinho, vai. Né? E naquele minutinho chega alguém que... Claro. E a gente aí tem que explicar que essas vagas não é privilégio. Nossa, é um mecanismo criado por causa da nossa desvantagem, né, que é a questão da mobilidade, é um mecanismo necessário para nos colocar em pé de igualdade quando a gente vai no banco, né, enfim, no comércio e tal, porque são vagas que elas obedecem lá critérios, né, da BNT, em termos de distanciamento de um carro do outro, enfim. No meu caso, por exemplo, tem que esticar. Acho que você lembra, né, quando eu fui na rádio? Lembro. Na minha Kombi, meu pai teve que esticar aquela rampa, né? Pois é. Da Kombi, né, até a calçada para eu poder descer. Claro. Quer dizer, a gente, né, no caso, não consegue parar em qualquer vaga convencional, né? Mas, Sérgio, duas coisas importantes, né? Quer dizer, primeiro, salientar isso que você falou. Então, 3 coisas que eu vou dizer. A primeira é salientar isso, quer dizer, na verdade não é um privilégio, é apenas um mecanismo para o exercício de um direito. O direito Exato. de todos, né? Quer dizer, então, portanto, todo mundo tem que ter uma adaptação para o exercício do direito, não é privilégio. A segunda é lembrar as pessoas que, no âmbito federal, nós temos a Lei 10.098, que já foi alterada pela Lei 13.146, né? Mas temos, sobretudo, a Constituição, que estabelece esses direitos, que são direitos de todos, né? A terceira é lembrar que o Sérgio é o nosso convidado no 2º Congresso Internacional da Academia Paulista de Direito. Nós já estávamos apostos para recebê-lo aqui em São Paulo, quando nós íamos realizar o congresso, quando a questão da Covid-19, digamos, chegou à consciência de todos, no sentido de que precisava haver a quarentena e nós tivemos que suspender o congresso. Aí nós mudamos a data para o final de agosto. Muito provavelmente a gente não vai conseguir fazer em final de agosto ainda, mas um pouco mais para frente. Logo, logo a gente vai ter a vacina. É muito importante a gente, digamos assim, se tranquilizar no sentido de que a gente vai conseguir superar esse obstáculo, que é um obstáculo difícil, né? Eu me lembro, quando eu era pequeno, Sérgio, que a minha mãe contava muito a história da Anne Frank. Eu não sei por quê, contava a história dessa menina que teve aquela dificuldade enorme, teve que ficar reclusa por causa dos problemas de preconceito, por causa dos problemas de perseguição, por causa dos problemas da guerra e assim por diante, né? E, de certa forma, a gente, digamos assim, hoje em dia, essas lições para as crianças também são importantes, porque os jovens, os adolescentes, as crianças também estão sofrendo muito por causa dessas limitações, né? E, justamente, talvez por causa das limitações do que por causa da consciência do futuro, né? Da incerteza, né? Nós já vivemos uma época da incerteza e isso está acontecendo. Mas, então, todo mundo vai ter oportunidade. Quem está acompanhando a academia já esses anos todos, o trabalho que a academia tem feito com a diversidade, com a inclusão e assim por diante, vai ter a oportunidade de conversar com o Sérgio pessoalmente quando ele vier aqui a São Paulo, né, Sérgio? Sim. E, sobretudo, ganhar um autógrafo nesse livro maravilhoso. Tanto na página do YouTube, que nós estamos aqui sendo transmitidos também ao vivo pelo YouTube, quanto na página da própria Academia Paulista de Direito, vai ter lá o modo como as pessoas, inclusive, podem adquirir o par de rodinhas,
né? E aí recebeu o livro, de preferência com o autógrafo do Sérgio, que eu também tenho aqui. Aí é um privilégio, né? Não é um direito de todos, mas é um privilégio. Mas todo mundo vai ter isso aqui. Aqui do lado aqui do nosso chat, aqui que eu estou acompanhando, tem um monte de gente falando, vários amigos, várias amigas, e todo mundo, quer dizer, tem perguntas, ou menos perguntas do que dizer que está maravilhado com o discurso do nosso querido Sérgio Nardini. Então, para mim, isso é uma razão de muita felicidade, né? Porque é justamente porque é uma consagração dessa amizade que a gente está construindo. Agora, Sérgio, nós já estamos aqui com 50 minutos de conversa. Eu sei que para você é um esforço enorme também. Eu sei que você é animadíssimo, você quer conversar mais. Se deixar, a gente conversa aqui umas 2 horas. É super gostoso, para mim também é agradável. A Celina também vai achar muito agradável, né, Celina? Mas vamos caminhando, digamos assim, para o encerramento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o futuro. Como é que você vê o futuro, Sérgio, da sua perspectiva? Pós-pandemia, o futuro da sua filha, essa menina bonita, maravilhosa, o futuro, digamos assim, da humanidade, todos nós, a ideia de solidariedade. Será que realmente nós vamos conseguir fundar esse princípio da solidariedade? Nós vamos realmente conseguir fazer com que a democracia seja a democracia que nós queremos, uma democracia radical, a democracia de todos mesmo? Como é que você vê isso aí? Que mensagem você deixaria para os jovens, inclusive? Eu quero começar com uma palavra, né, com uma expressão. Eu tenho esperança, né, mas vamos ser realistas também, né? Eu acho que é um momento extremamente necessário de união, tá, de todas as, né, de todos. Eu não vou usar palavras de todos os segmentos, não. Segmento é uma palavra que eu não curto muito, mas com todas as representatividades. Legal. Né? União, porque, por exemplo, eu quero aproveitar esse gancho, fazer um alerta, que nós tivemos aí recentemente uma conquista, né, falando de Brasil agora, com a criação da LBI, que é a Lei 13.146, de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né, o antigo Estatuto da Pessoa com Deficiência. O nome correto é LBI, Lei Brasileira da Inclusão. Só que, como alerta agora, né, e aí eu quero convocar realmente a população, principalmente as pessoas com deficiência, que foi apresentado um projeto de lei em dezembro que flexibiliza a lei de cotas, né, ok, é um mal necessário, porque a gente precisa de uma lei que prevê multa para conseguir estar inserido no mercado de trabalho. Só que a lei de cotas, a lei de 91, né, a lei 8.213. E essa proposta do governo para flexibilizar a lei de cotas, provavelmente aí originada, né, uma proposta que tem por trás um lobby, né, eu me sinto à vontade de falar isso, um lobby de grandes empresas. Puxa vida, ela só para encerrar, doutor Alfredo, você tem uma ideia da gravidade desse projeto de lei que está em tramitação aí. Ótimo. Na Câmara, né? Agora vai ser analisado por uma comissão especial, tá? Se esse PL for aprovado, assim, em vez da empresa contratar um colaborador com deficiência, ela pode pagar, né? Quem não cumprir a cota de trabalhadores com deficiência pode pagar uma compensação. Ou seja, o PL ele desobriga as empresas a contratar PCDs em troca do pagamento de 2 salários mínimos mensal. Que, segundo o governo, esse dinheiro vai ser destinado a investimentos na área. Outro absurdo, trabalhador com deficiência grave
se a empresa contratar eventualmente uma pessoa que tem uma deficiência grave, ele vale por 2. Cada deficiência grave, né, ele vale por 2, por 2 contratações. Só que aí tem um grande debate, né? Quem que vai estabelecer se a deficiência daquele cidadão é grave ou não? O que é grave, doutor Alfredo? E a última mudança, que também é um absurdo, é a cota emprestada, que nada mais é do que a associação entre 2 empresas diferentes que juntas possam alcançar o coeficiente de Opa, desculpa. Essas 2 empresas juntas, elas podem alcançar o coeficiente de contratação previsto na lei. Ou seja, se uma empresa tiver mais trabalhadores com deficiência do que a cota estabelece, ela pode se associar a outra. E, nesse modelo, a primeira empresa cede à segunda empresa o cumprimento da lei. Olha que loucura! Que absurdo. Então, eu não poderia perder essa oportunidade, tá, de falar sobre isso. Isso não significa, essa notícia que eu acabei de dar, eu não quero encerrar com um pessimismo, tá? É só um alerta. Mas, olha, Sérgio, é muito bom, importante esse alerta, porque a Academia Paulista de Direito, pelos seus pesquisadores, vai trabalhar agora para derrubar isso, contra essa iniciativa. Você pode ficar sossegado, que nós vamos estar juntos com você, né? Você vai participar disso, e nós vamos tomar a iniciativa séria de derrubar esse tipo de proposta e outras propostas que possam vir por aí, tá bom? Então, você já tem aqui na academia os seus aliados, e nós vamos fazer isso imediatamente, tá bom? Os pesquisadores, as pesquisadoras da academia estão aí e vão fazer isso imediatamente. Então, muito obrigado, doutor Alfredo, muito obrigado mesmo, viu? Eu vou terminar com uma mensagem pessimista. Perdão, uma mensagem otimista, tá? Claro. Até eu anotei aqui, eu estou pegando aqui, se o senhor permite, eu anotei acontecer, porque eu sou muito... Olha, eu sou extremamente organizado, viu? Eu anotei e antes da gente começar, eu esqueci de abrir o arquivo. Então, eu estou nesse momento pegando aqui. Achei. Então, pessoal, é o seguinte, lembre-se que a inclusão ela jamais deve ser vista e praticada como um ato de caridade ou de favor, tá? E acho que a grande sacada da vida, agora, na outra linha, parágrafo, letra maiúscula. A grande sacada da vida que eu percebi logo cedo foi transformar pequenas experiências em grandes emoções e grandes aprendizados. E é isso daí, né? Porque Deus salva e o rock alivia. Obrigado, querido. Maravilha. Sérgio, Nardini, muito obrigado pela sua presença. Estou muito, muito feliz com essa sua visita aqui à academia, tá bom? Isso vai acontecer muito mais vezes. Querida Celina também, né? Nós temos um encontro marcado já, não é isso? Foi um prazer enorme, espero que você tenha gostado dessa experiência. Prazer foi meu, adorei. Muito obrigado, querida. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. Eu que agradeço, Sérgio. Muito obrigada pela confiança. E a todas e todos que nos acompanharam, eu quero agradecer muitíssimo, né, que estiveram aqui presentes, fizeram as perguntas, tudo vai ser respondido por nós, verdadeiramente, né, não é aquela história de vai responder depois. E nós terminamos com essa mensagem bonita do Sérgio, né, essa imagem maravilhosa, que eu, pessoalmente, adorei ter estado com vocês hoje aqui, viu? Muito obrigado. Um grande abraço. Sérgio. Um abraço a todos, um abraço. Obrigado, doutor Alfredo. Tchau.
Um grande abraço para vocês. Tchau, Celina. Até breve. Até.